Olá, bem-vindos a mais uma edição do Bastidores do Turismo. Estamos aqui em Orlando durante o mega fã da Flytour MMT Viagens com o Fábio Oliveira. Vocês já conhecem de 27 anos de Grupo Flytour? 27 anos de Grupo Flytour. 27 anos de Grupo Flytour e que agora assumiu também a Flytour MMT Viagens, que é a operadora do grupo. Por que você aceitou esse desafio? Como é que chegou a você esse convite? Como é que você recebeu isso? Bom, primeiro agradecer a oportunidade de ter o Rotas aqui com a gente, é sempre uma honra. Obrigado. É um prazer, obrigado também. Muito obrigado mesmo. Bom, na realidade é assim, a gente já vem olhando para o grupo já há algum tempo e conseguir fazer sinergia cada vez mais com o que a gente tem dentro do grupo, né? Nós temos aí várias áreas diferentes e a gente tem que buscar a sinergia cada vez mais. A questão de aceitar o desafio é porque a gente vem fazendo um trabalho já há muito tempo com nossas franquias e esse trabalho me deu uma bagagem muito grande de entender as necessidades do agente de viagem profundamente. Questão de análise do DRE, produtividade, ferramentas, margem. Eu acho que isso acaba agregando muito quando a gente fala de uma operadora. Na minha opinião, eu acho que o trabalho de um comercial hoje na rua, o trabalho de uma operadora ou de uma consolidadora, ela tem que ser mais do que simplesmente falar de produtos. Eu acho que cada vez mais a gente tem que agregar mais na vida do agente de viagem. Então eu acho que a gente tem que se posicionar como o parceiro do agente de viagem e levar isso para um próximo nível. Né? Eu acredito muito nisso, eu acredito muito nas pessoas que estão envolvidas nesse processo, na equipe de modo geral que está envolvida nesse processo, mas realmente a gente fazer uma mudança, eu acho que está na hora de fazer uma mudança no nosso mercado, a gente levar para um próximo nível, acho que profissionalizar cada vez mais, entender de fato a necessidade daquele agente de viagem como indivíduo, né? Eu tenho muita crença nisso, eu acho que não dá mais para tratar as agências de viagens como todo mundo igual. Né? Ou tentar entregar uma coisa igual para cada um deles, né? A gente tem que entregar para cada um deles a necessidade dele. Cada um tem um perfil, né? Você vê que na China cada vez mais o que eles estão fazendo lá? Tratando o consumidor como indivíduo, né? Entendendo as vontades, as necessidades dele, tratando ele como indivíduo. Por que não fazer isso? Com agente de viagem você quer fazer o mesmo? Quero fazer o mesmo. Você passou 5 anos ouvindo aí os agentes de viagens que são os franqueados da Flytour e pelo que a gente pôde perceber, né, do Confly do ano passado, várias mudanças vieram exatamente dessa relação que você ouviu que eles precisavam. Não é lançar algo que eles vão ter que adotar obrigatoriamente. Que tipo de mudança você pode exemplificar que aconteceram por causa do pedido desses agentes? Bom, assim, até para conseguir exemplificar, primeiro assim, eu não acredito também nessa gestão da que a gente toma uma decisão aqui, entrega e vê o que dá. Tá? Eu acredito primeiro em trazer o cliente para o meio da equação, escutá-lo, criar focus groups, entender a necessidade deles, trazer eles e construir em conjunto. Então, desde o website, ferramentas, treinamentos, visões, a gente construiu tudo em conjunto. Então, eu acho que é muito difícil. Eu acho que, primeiro, para ser mais assertivo, Arthur, é muito importante que a gente traga o cliente para o centro da equação. Então, assim, não dá para a gente achar que a gente pode tomar todas as decisões. Acho que para a gente ser assertivo, a gente tem que trazer o cliente, testar, ver se funcionou, testar, ver se funcionou. Então, a gente vai ser muito mais assertivo e no final do dia vai entregar muito mais. No caso da operadora, você tem como clientes as franquias, mas você também tem os agentes multimarcas. Como é que você vai ouvir esses agentes? Do mesmo jeito que a gente fez com as franquias, a gente vai criar focus groups. Hoje a gente tem muitos agentes aqui com a gente, mais de 100 praticamente aqui nesse evento, e a gente já assumiu o compromisso com eles de trazê-los para focus groups, entendê-los em pesquisas e tudo mais junto com eles, e por que não entender os clientes deles também, porque aquela coisa, eu preciso entender o perfil daquela agência, entender qual que é o perfil do cliente daquela agência também para atender. Então, quanto mais informação a gente tiver na mão, quanto mais colaborativo a gente for junto com esses agentes de viagem, mais assertivos seremos. Logo, todo mundo cresce junto. E eu não estou falando só de produto, estou falando de margem de receita, estou falando de DRE, estou falando de produtividade, de ferramenta. Então, eu não acredito que a gente possa criar um mundo que seja colaborativo e assertivo se a gente não fizer isso. E do ponto de vista interno, assim, como é que os colaboradores receberam a sua chegada? É claro que você se dava já com todo mundo por trabalhar com as franquias, por trabalhar com a Vai Voando. O time está motivado? Como é que o time chega para 2019? Olha, é um desafio, né? A gente sabia, o Michel toda essa troca, né, maravilhosa, né? Mas assim, eu sempre tive um relacionamento muito próximo com eles. São profissionais excelentes. Eu sou um cara de sorte de ter a equipe que eu tenho hoje para trabalhar comigo. Eu acho que eu tenho que realmente entender quais as necessidades deles também. E com os colaboradores não é diferente, sabe, Arthur? Eu acho que é o momento de se escutar. Eu acho que a gente precisa aprender a escutar. O brasileiro, por cultura, não escuta bem.
né? A gente fala muito, a gente escuta pouco. Então eu acho que a gente tem que escutar mais. E a mesma coisa, eu tenho uma equipe maravilhosa, são profissionais que têm muita experiência, que já fizeram muito, que construíram essa operadora maravilhosa, mas eu acho que a gente pode levar eles para um próximo nível agora. Então, a mesma maneira que a gente escuta cliente, a gente tem que escutar o interno e empoderar eles cada vez mais numa tomada de decisão. Eu acho que eu tenho que ser muito mais um facilitador nesse processo do que qualquer outra coisa. E você está cuidando de 3 unidades de negócio dentro do grupo. Como é que você vê a interação entre todas as unidades aí? Que a gente tem business travel, tem consolidação, tem eventos, tem as suas 3 unidades. Como é que essa sinergia vai evoluir? Então, poder experimentar isso no dia a dia é fantástico, porque você entende espaço onde você pode fazer com que isso funcione em conjunto. Então, aquele agente de viagem que tem uma conta corporativa e tem dificuldade de trazer o lazer daquela conta corporativa, né, que é o bleisure, que eles chamam, né, como é que a gente faz isso, como é que a gente cria um momento onde eu explico para o corporativo que eu posso vender lazer e vice-versa. Então, essas experiências todas com os canais que a gente tem que levar isso cada vez mais para a gente de viagem, para ele conseguir diversificar produto, conseguir diversificar a margem, sofrer menos com as questões de sazonalidade. Então, eu acho que essa oportunidade que a gente tem de ter essas empresas todas no grupo e o aprendizado que a gente tem no dia a dia com elas, é isso que a gente tem que levar para a gente de viagem, para cada vez mais facilitar a vida dele. Então eu acho que é um ganho para todos nós no final do dia nesse aspecto. E do ponto de vista do agente de viagem, você acha que ele tem que estar aberto ao quê? Porque o agente de viagem às vezes é um pouco resistente. E é comum. Nós, como ser humano, somos resistentes, né? Eu acho que é comum. Eu acho que tem que estar sempre olhando para novos horizontes, entender o que está sendo feito por outras pessoas. Eu acho que a questão da troca, cada vez mais, ela tem que ser diária nossa. A gente tem que se unir. Acho que o nosso mercado tem que se unir cada vez mais. O agente de viagem tem que se unir cada vez mais. A troca de experiência é uma coisa que é fundamental. Aprender com outros países, aprender com outras culturas o que está sendo feito. Então, eu acho que esse é o trabalho que a gente quer fazer. Essa é a maneira como a gente quer fazer. É muito focado em colaboração. O agente de viagem tem dificuldade, às vezes eu sou muito lazer, a gente vê que a agência são muito lazer, a agência é muito corporativo, tem dificuldade de migrar, né? Eu acho que a gente pode ajudar nessa migração. Tem uma fluidez. Exatamente, de ele não sofrer, não ficar só preso numa coisa, entendeu? Diversificação de carteira. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode aproveitar aí dentro com as agências de viagens. Já que estamos aqui no finzinho do ano, começo de um novo ano, como é que você vê 2019 aí? Economia, o novo momento do país? Olha, eu sou um otimista, né, por nascimento. Pois é, essa pergunta, ele vai sempre ser otimista. Né? Eu acho que o país está num momento onde a gente está tendo um pouquinho mais de consciência dos nossos deveres como brasileiros, né? Não dá mais para a gente continuar fazendo as coisas do mesmo jeito que a gente fez no passado. O brasileiro já percebeu isso. Então, acho que é um momento de mudança, a gente tem que ser otimista, tem que trabalhar, tem que estar junto para trabalhar, né, entender também os nossos fornecedores, buscar o fornecedor, aproximar cada vez mais do fornecedor também. Afinal de contas, é uma indústria. Eu que venho muito do franchise, estou sempre muito próximo da BF, eu vejo a união que o franchising tem, independente se é concorrente ou não, se são marcas concorrentes, a união na troca. Você acha que isso no turismo não tem muito ainda? Eu acho que precisa de mais. Eu acho que precisa de muito mais. Eu acho que a gente tem que se unir mais, eu acho que a gente tem que trabalhar em conjunto. Esse país tem muito para oferecer, com certeza um dos melhores destinos do mundo. Eu acho que com essas mudanças todas que a gente está passando, tem muita coisa boa para a gente colher. Se o brasileiro tiver consciência de cada um tem que fazer a sua parte, a gente tem que ter seriedade e transparência, com certeza a gente consegue alcançar nossos objetivos. Não falamos da Vai Voando. Alguma novidade aí da Vai Voando para os próximos meses? Não, a princípio não. A gente, na verdade... já virou franquia? A gente está tomando agora para franquia os contratos, o processo já está feito, né? A gente já está com toda a consultoria, a gente fez uma consultoria com o Marcelo Scherto, que é um grande papo aí do franchising, que é quem sempre nos ajudou na questão de consultoria, e a gente está com o processo praticamente pronto, agora a gente começa a fazer o tomamento dos contratos. São quantos hoje? Hoje são 500 pontos de venda. Certo. Uma grande responsabilidade. Então podemos esperar muita coisa da sua diretoria aí para o ano que vem. Se Deus quiser. E como ele falou, ele é todo ouvidos e posso comprovar isso, que desde o Confly do ano passado eu vejo que a relação dele passou 5 anos ouvindo as agências de viagens, então boa sorte para você no seu novo trabalho. Muito obrigado, Arthur. Conto com o apoio de todos, estamos juntos, vamos crescer juntos, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Esse foi o Bastidores do Turismo da Semana, a gente volta na próxima semana com mais novidades do Portal Panrotas, continue acompanhando a gente nas redes sociais. Tchau.